Fala galera, vamos aqui dar continuidade no nosso playlist, na nossa playlist intermediária, e hoje eu vou falar sobre classes abstratas e classes seladas. Qual que é a diferença delas? Elas são opostas, né, o conceito, e eu vou mostrar uns exemplos aqui de casos, vamos dizer, casos reais assim, mais palpáveis. Vamos lá, cria um projeto aqui de console log application, só para exemplificar. Aqui já tem um main que ele cria, né? Que não precisa de nada, vou deixar assim. Vamos lá, o conceito de classe primeiro, abstrata. Classe abstrata, pessoal, basicamente é toda classe que eu coloco aqui, ó, esse modificador abstract, é uma classe que ela é feita para ser herdada e não pode ser instanciada. Como assim? Aqui eu tenho, ó, essa classe Entity Base, né, de entidade, e a base das entidades, né, eu criei como abstrata, e aqui eu tenho o ID e eu tenho a data de criação. O que eu quero dizer com isso aqui? Que todas as classes que herdarem de Entity Base, automaticamente já vai vir junto um ID e uma data de criação. Com isso eu estou falando que todas as minhas entidades, né, sempre vão ter esses dois valores aqui nelas. Então eu já estou economizando aqui de replicar esse ID e data de criação para cada entidade que eu tiver. O que é uma entidade? Como se fosse uma tabela no banco, né? Eu tenho a entidade cliente aqui, com os dados de cliente, nome, telefone, e-mail. Tenho a de pedido, com os dados do pedido, né? Quem é o cliente do pedido, data desse pedido, enfim. Isso seriam as entidades aqui no exemplo. E o pedido está herdando da classe abstrata e o cliente também. É para isso que esse modificador aqui serve, para a pessoa não instanciar. O que é não instanciar? Eu não chegar aqui, por exemplo, no program, por exemplo, em qualquer lugar do programa, né? Eu vou tentar fazer o seguinte, vou dar um var, chamar aqui de classe abstrata, igual a new Entity Base. Aqui, ó, vou instanciar a classe Entity Base. Logo ele já me dá um erro aqui, ó. Eu não posso instanciar uma classe abstrata, porque ela só é feita para ser herdada. Com isso, eu bloqueio que alguém tente criar uma instância dessa classe aqui sozinha, né? Só dela. Eu obrigo a pessoa a usar uma entidade que herda dela, para poder usar aqueles valores. Então aqui, ó, eu vou conseguir instanciar um cliente. Porque um cliente é uma classe comum aqui, né? Só que ela herda da Entity Base. Você pode ver que aqui não tem propriedade nenhuma, por ela herdar, eu consigo acessar as propriedades que estão lá na classe abstrata, que é a data de criação e o ID. E isso não é uma particularidade de classes abstratas, esses herdar, eu posso tirar aqui o modificador, ainda eu consigo herdar normal. Na verdade, isso aqui o abstrato aqui é só para me bloquear exclusivamente para aquilo. E ainda assim também eu tenho acesso às propriedades, né? A partir do momento que eu herdo. E agora, como eu tirei o modificador, eu consigo acessar aquela classe lá. Aqui, Entity Base. Como ela não é exclusiva para herança, né? Não é abstrata. Então agora eu consigo instanciar ela. Beleza? Então assim, acho que ficou claro, abstrato. O abstrato também pode ficar nos métodos, né? Então eu posso criar um método que é abstrato dentro de uma classe abstrata, né? Vamos lá. A classe tem que ser abstrata para mim poder chamar um método abstrato. Um exemplo. Vou criar um método aqui, abstrato, que retorna um booleano para mim, isValid. Eu vou colocar em português aqui para manter o padrão. É válido. Ponto. Não coloco as chaves aqui, né? Eu termino com ponto e vírgula. Todo método abstrato, ele não é um método que ele não contém implementação, então ele sempre vai ser assim. Ele trabalha como se fosse uma interface, né? Como já mostrei nos vídeos anteriores aí, o que é a interface. Então aqui, ó, quando eu vim aqui no cliente, agora ele me obriga, ele tá dando um erro aqui, porque ele está me obrigando a implementar aquele método, né? Vou usar aqui a IntelliSense do Visual Studio, implementar Abstract Class. Aqui ele implementou aquele método para mim. Então aqui eu consigo, né, sobrescrever
né, esse override, sobrescrever o método é válido para toda classe que herdar de Entity Base. O mesmo assim para o pedido. Vou implementar aqui. Então agora eu consigo sobrescrever esse método aqui. Ele aqui está dando erro porque ele está esperando retornar um booleano. Esse é válido que a gente poderia fazer qualquer tipo de validação. Vou retornar aqui diretamente um true, só para parar de dar erro, tanto aqui no cliente quanto no pedido. Então aqui no program, quando eu vou instanciar a classe lá cliente, eu tenho um método também, ponto é válido. Então, aqui eu vou estar acessando o é válido do cliente, né? Não lá do Entity Base, porque é um método abstrato. Então, logo ele deve ser implementado. Aqui eu posso fazer a validação que eu quiser, eu posso, sei lá, verificar se o ID é nulo, por exemplo. Não, vamos supor se o ID é maior que 0. Se não for, né? Vou colocar aqui, se for menor ou igual a 0, eu mando retornar um false. Né? Se for essa condição, ele vai cair no false, senão ele retorna true, que é verdadeiro. Aí o que acontece? Quando eu chamar aqui não é válido, ele vai retornar para mim. Se é válido, eu posso usar isso aqui para fazer alguma coisa, ou para continuar, sei lá, o cadastro dessa entidade. Poderia colocar isso aqui dentro de um if, né? Se é válido, então grava no banco. Certo? Aqui está dando erro porque eu não implementei nada aqui. Mas assim, poderia colocar no if, então ele ia verificar lá, fazer as validações dessa classe. Isso para cada uma, né? O pedido também teria a sua validação, enfim. É só um exemplo para como se usa métodos abstratos. Então é bem legal isso aí para proteger suas classes e o domínio, né? Seu domínio aí do jeito que é o correto, para não evitar o máximo de erros possíveis. E agora vamos para o classes seladas, que é totalmente ao contrário. As classes seladas, por outro lado, né, eu criei aqui um request base. Esse request aqui é como se fosse uma requisição de uma API, um modelo, né, onde eu vou um modelo de entrada na minha API de um endpoint de produto, igual eu criei aqui, ó. Quero fazer uma requisição de produto. Aí eu vou mandar os dados, né? Eu vou receber esses dados aqui via lá o front ou qualquer outro tipo de comunicação, valor e categoria. Então, esse é o meu request. E a partir daqui eu ia usar esses dados para fazer alguma coisa. Então, eu criei o base aqui, selado, né? Esse modificador aqui, ó, sealed. Não sei se eu falei o inglês correto aqui, mas é selado em português. E eu criei também o próprio produto request aqui selado, só que eu não estou herdando de nada. Mas vamos tentar herdar esse request base. Vou fazer o seguinte aqui, 2 pontos, request base. Ele já vai me dar um erro falando ali, ó, não pode derivar de uma classe selada. Então, eu não posso herdar essa classe nunca. Isso é outra trava também para uso. Para você, talvez você quer criar uma classe lá final, ela não é para ser herdada de ninguém mesmo, o que está nela ali é os últimos dados, então você usa esse modo selado aqui. Então, se eu quiser que herda, não posso ser selado. Ou eu deixo sem nada, né, que eu consigo herdar, ou eu coloco também um abstract, para me falar que essa classe aqui só pode ser herdada, essa base, né. Então aqui eu só vou usar classe herdada. Mas eu vou tirar, por causa do exemplo aqui. Enfim, eu consigo instanciar essas classes. Vou chamar aqui de request. New product request. E aqui eu tenho os dados lá, eu posso passar o valor que eu quiser. E também consigo instanciar a outra lá que é request base, né? Opa, uma palavra reservada. Mesma coisa, como ela não tem nada dentro dela, nenhuma propriedade, só vou ter acesso aqui aos objetos padrões aqui. Beleza?